Realmente, esse tempo é um tempo que Deus dá para a gente refletir sobre várias coisas e, sem dúvida alguma, o Espírito dele já trouxe ao seu coração muitas coisas nesse tempo que você está desfrutando aqui nessa manhã, né? Queria pedir a Isabela que viesse aqui, viesse com as crianças. Queria que você realmente tivesse com o seu coração voltado para aquilo que Deus fala com você, porque Ele fala com você no meio de cada parte, cada momento em que a gente desfruta aqui, Deus está sempre querendo falar com você. Vem aqui. E você precisa colocar o teu coração sensível a isso. Precisa colocar o teu coração sensível a isso. Pedi a Isabel para orar. E você pedisse a Deus nessa hora que o Espírito dele trouxesse ao seu coração aquilo que ele quer falar contigo. Concentra só naquilo que ele quer falar contigo nessa hora. Pai querido, muito obrigada pelo privilégio que temos de podermos falar contigo. Obrigada, Senhor, pela vida, e nós te louvamos. Te louvamos porque a cada manhã as suas misericórdias se renovam, ó Deus, sobre nós que somos tão pequeninos, tão falhos. Pai querido, toma cada família aqui representada, cada pai, cada mãe, Senhor. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti. E nós sabemos que o Senhor cuida de nós, até nos pequenos detalhes, ó Deus. O Senhor cuida de tudo. Obrigada, Senhor, por cada vida, e nós realmente agradecemos, nós somos gratos, ó Deus. Pai, fala conosco, continua a falar conosco, como o Senhor já tem falado através dos louvores, através dos versículos que já lemos, através da Tua palavra. Nós te damos graças, nós engrandecemos o Teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Não, para falar de dinossauro. Tá bom. Deu? Orou? Quer orar? Então ora. Obrigado, Jesus, por muitas crianças. Amém. A outra também. Oh, Jesus, obrigado pelo nossos animais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Qual a instituição mais poderosa da Terra? Várias pessoas já respondendo. É a família. A instituição mais poderosa da Terra não é a igreja, tá? Não se engane. A igreja é composta de famílias. E se ela é poderosa, é por causa das famílias que servem a Deus e que estão nesta igreja. Só que a gente tem vivido um tempo em que o ataque às famílias tem sido muito violento. E a gente precisa ter sensibilidade a isso. A gente precisa ter sensibilidade porque nós fomos chamados para sermos referências de famílias neste mundo. Nós fomos chamados para sermos famílias que vão desfrutar de algo poderoso de Deus nas nossas vidas e vamos restaurar outras famílias. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Capítulo 8 do livro de Gênesis. A partir do verso 13.
Diz assim: no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: sai da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Você conhece a história de Noé. Esta história é uma das histórias mais contadas lá em casa para as crianças. Na verdade, é uma das histórias que eles mais pedem. E a gente conta com muita frequência. E ele já sabe um monte de coisas que eles falam, até que ele fala: não, mas isso não está na Bíblia. Aí você vai lá olhar e está lá. Eu falo: meu Deus, que coisa. A história de Noé é uma história das muitas que a Bíblia traz, de mais uma família que Deus usou para mudar uma realidade, mudar a história e fazer com que o nome dele fosse engrandecido e fosse glorificado. A história de Noé, assim como a história de diversos personagens, quando você folheia a Bíblia, você vai ver Abraão, você vai ver Moisés, você vai ver José, você vai ver uma infinitude de homens, de famílias, de pessoas que se colocaram para Deus e que foram instrumento para que naquele momento, naquele período, naquela ocasião específica, Deus usasse aquela família para que levasse, por meio delas, uma mensagem à geração daquela época. E você sabe que Noé, ele recebe de Deus o grande desafio de construir uma arca numa época bastante improvável de você construir algo que ele construiu num período e num lugar improvável de ser utilizada, num espaço de tempo que dificilmente alguém hoje na nossa geração conseguiria começar e terminar a construção. Porque Noé levou décadas para terminar aquela arca. E Deus usa aquele momento, Deus usa aquele
aquela situação que o povo estava vivendo, e ele chama o Noé e ele fala, eu vou fazer uma coisa que eu gostaria que não precisasse fazer, mas eu vou ter que fazer porque o povo se corrompeu, o povo é mau, o povo está muito longe daquilo que eu projetei para eles, as pessoas estão muito longe daquilo que eu projetei para a vida delas. E eu preciso tomar alguma providência. E talvez alguns vão dizer, nossa, mas que maldade de Deus fazer isso. É porque Deus, ele é um ser justo e ele não pode se contradizer. Então, Noé constrói aquela arca e Deus faz vir sobre a terra o dilúvio. E você já sabe a história. Se você não sabe, depois tu pega lá, leia com calma, estuda. Leia ali essa história. Porque eu quero falar sobre família contigo hoje. E família sempre é um tema que mexe muito com o coração das pessoas, porque a gente está inserido em famílias. A gente está inserido em relacionamentos familiares o tempo todo. A gente está inserido em lugares onde existem várias comunidades familiares. A igreja é uma delas. O trabalho é um deles. A nossa vizinhança é uma delas. As escolas são elas também. Todos os lugares em que nós estamos, as famílias estão presentes. E você tem a sua família. E tem acontecido um desgaste muito grande com a família. E você ouve muitas pessoas falando muitas coisas contra a família. E você não precisa se preocupar de ir contra essas pessoas e ficar combatendo essas pessoas. Não gasta sua energia com isso, porque tu não vai conseguir resolver. Você precisa colocar sua energia na sua família. Você precisa colocar sua energia em viver na sua família com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, ou se você, com as pessoas com as quais você convive dentro da sua casa, com as quais você senta à mesa, e você precisa colocar a sua energia ali, para que a sua família seja uma família forte, porque Deus chamou você para ser uma família forte, para ser uma estrutura, uma célula nessa sociedade, onde a presença de Deus seja realmente real. Seja real. Só que, às vezes, a gente negligencia tanto isso. A gente negligencia na criação dos nossos filhos, por exemplo. A gente negligencia a responsabilidade que Deus colocou sobre nós na criação dos nossos filhos. E aí, por causa disso, a gente tem uma geração que não é apenas essa geração agora que a gente está vivendo, mas já de gerações anteriores, as gerações dos meus pais, dos meus avós, gerações e gerações que vão se multiplicando, mas se multiplicando cada vez mais, negligenciando a importância de educarmos os nossos filhos de maneira sábia, inteligente, com a sabedoria divina. E por causa disso, a gente tem uma sociedade cada vez mais destruída. Porque a gente não quer falar não para os nossos filhos, por exemplo. Um dia desses eu estava chegando em casa com o Tiago, a Isabela, a Larissa, a gente estava andando na rua e tal. E aí quando chegou perto de casa, Tiago começou umas conversas e tal, e aí de repente ele falou assim, papai, eu queria um presente X e tal, se eu podia comprar um caminhão assim, não sei o que lá e tal, eu falei, pô, que legal, filho, e tal, não sei o que. Ele, podia comprar, o senhor compra para mim? Eu falei, não. Ele vai falar, mas que pai mau. Que pai mau. Eu podia até falar assim, filho, é que o papai está sem dinheiro, não dá para comprar, mas eu falei, eu não vou falar isso. Eu vou falar para ele que eu não vou comprar porque eu não quero comprar.
Porque ele precisa entender que na vida dele ele vai tomar mais nãos do que ele gostaria de tomar. E se eu ficar só dando sim para ele, se eu ficar só falando, tudo bem, filho, vem cá. Às vezes a gente está com as crianças, com alguns outros adultos, e eu fico tão angustiado, porque a criança cai, o adulto quer ir lá correr e levantar. Fique em paz, fique em paz. Se for meu filho, fique em paz. Se eu estiver perto, eu vou olhar e vou falar, quebrou o braço, deixa eu pegar, vamos para o hospital. Não, foi só um raladinho, está tudo certo. Mas eu fico angustiado, porque a pessoa fala, ai, que tadinho, coitadinho. Não, não faz isso com seu filho. Não faz isso. Existe a hora de você dar afeto, dar carinho, dar atenção, dar amor, fazer tudo isso. Mas não ensine ele a ser um bobo. Desculpa a expressão. Porque a gente tem uma geração de crianças, de jovens, de adolescentes que estão crescendo alienados, para usar uma palavra mais dura, alienados. Você tem uma responsabilidade. O Salomão ele fala assim, ó, o seu filho é como uma flecha na mão do arqueiro. Você tem que lançar o seu filho o mais longe possível. O mais longe possível. Você tem que lançar, o seu filho tem que ser melhor que você. Melhor. Você tem que treinar o seu filho. Você tem que ser intencional em cada atitude com o seu filho. Em cada comportamento com o seu filho. Tem hora que é difícil. Ontem, nós estamos com um casal lá em casa, e aí a filha dele estava lavando a louça e tal, não sei o que, e pegando um copo de vidro, uma menina maiorzinha e tal, e aí o Tiago foi querer ir para a pia. E na hora que ele pegou o copo, eu falei, sai daí, porque isso não diz respeito a você. Deixa ela lavar a louça, porque ela está lavando a louça, você não vai lavar a louça. Aí ele saiu berrando, chorando e tal, não sei o quê. E a Isabela veio para mim e falou, precisa falar assim. Eu falei, por que não? Não diz respeito a ele. Ele pega o copo, quebra o copo, se machuca e vai dar mais problema ainda. Mas tudo bem, passou, e eu fui lá e chamei ele, eu falei, filho, vem cá. Aí fomos lá no quarto, fechei a porta, e tu sabe o que acontece quando um pai fecha o filho dentro do quarto, né? Não acontece nada lá em casa, irmão, fica tranquila. Aí eu falei, filho, eu sei que você está chateado, com um bico desse tamanho, eu sei que você está chateado, e tudo bem, está com raiva, fica com raiva, não tem problema você ficar com raiva. Só que não era para você ir na pia ali naquela hora. Quando o papai está lavando louça e eu chamo você lá para me ajudar, é uma coisa, porque eu estou contigo. Mas ali não. Se você deixar o copo cair e quebrasse, e aí se machucasse, então não fica com raiva do papai. Está tudo certo, outra hora a gente lava a louça direitinho, ok? Ok, pai, tá bom, então tá. Me deu um abraço, saiu e pronto. Tu não precisa berrar, tu não precisa ser um ogro, tu não precisa nada disso, mas tu vai precisar gastar tempo. E o problema hoje é que as pessoas não querem gastar tempo com isso. Os pais não querem gastar tempo com isso. É mais fácil você pegar o celular e falar, filho, não, tá bom, deixa eu lavar a louça, mas toma aqui o celular e vai brincar no celular. E aí você dá o celular para o seu filho e ele fica lá várias horas, porque tu até esquece, tu fala, meu Deus, meu filho. Aí tu vê ele tá lá, entretido lá no celular, que ele vai ficar mesmo. Só que é responsabilidade sua, porque não tem nenhum problema a criança usar tecnologia, é um caminho sem volta, mas você é responsável em controlar esse negócio. E se você for um descontrolado com a tecnologia, o seu filho vai ser um descontrolado também. As crianças ficam horas na tecnologia e aí chega a noite e os pais se perguntam por que não dorme. A minha sobrinha fica até 3 horas da manhã no celular e eu falo, vocês são loucos de deixar o filho de vocês até essa hora com o celular. Ah, mas ela fica chorando, se a gente tirar, deixa espernear. Mas não faz isso. Não façam isso. E aí, por causa disso e de muitas outras coisas, a gente tem uma geração de filhos que dominam os pais.
dominam os pais. Esses dias eu e a Isabela, a gente estava no shopping, e a Isabela falou assim, eu quero ver algumas coisas, mas eu nunca consigo ver. Mas sempre faz assim, né? Sempre faz essas reclamações, mas eu nunca consigo ver, porque a gente fica com as crianças, e não sei o quê. Eu falei, faz o seguinte, vai lá então, fica livre, seja livre, vai lá, só não leva o cartão, mas seja livre, e está tudo certo. E eu vou ficar com as crianças. Aí fui para a livraria com as crianças, e fiquei lá, e estava lá olhando algumas coisas, e as crianças na minha frente e tal, e eu toda hora, Tiago, oi, Larissa, oi, Tiago, oi, toda hora. Daqui a pouco eu falei, Tiago, 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 Tiago. Aí o Tiago sumiu dentro da livraria. Aí eu falei, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí eu peguei a Larissa pela mão, e aí eu fui na porta da livraria, assim, quando eu olhei, estava o Tiago lá longe no corredor. Eu falei. E aí o que acontece? Toda hora ele vinha até mim com um livro, e eu falava, não vai comprar, não vai comprar. Não, esse também não vai comprar. Filho, tem um livro igual esse lá. Filho, tem outros livros lá. Filho, a gente comprou um monte de livro lá. Filho, tu já viu quantos livros tem lá no seu armário que você não precisa comprar um livro agora? E aí ele ficou com raiva. E aí ele saiu, sem avisar. E olha que estava nos meus olhos. Só que 30 segundos de distração é o suficiente. E aí eu bati o olho no corredor. Eu só fiz assim, irmãos. Eu não sei, eu tenho um problema ou é muito bom, porque eu fico muito calmo, eu não consigo ficar nervoso nessas coisas. Eu parei na porta assim da loja e eu fiz isso, ó. Olhei para lá. Não estava. Olhei para lá. Ah, tá lá. E aí fui andando de mãos dadas com a Larissa, o Tiago longe, longe, longe. E eu vim. Aí uma mulher se aproximou dele. A mulher se aproximou dele e pegou na mão dele. Eu falei, tá tudo sob controle. E aí eu fui me aproximando, e aí eu fiz leitura labial da mulher. E ela estava falando assim, você conhece os seus pais? Você consegue reconhecer os seus pais? Eu falei, gente do bem, então tá tudo certo. E aí quando ela se aproximou, eu falei, obrigado, não sei o que lá. E aí depois ele virou para a Isabela e falou que estava com saudade dela, que queria... Porque o pai estava bravo com ele na livraria, deu saudade da mãe, é claro, né? Você precisa... sei que vocês vão pensar que eu sou doido, assim, esses negócios, mas é assim mesmo. Você precisa entender uma coisa. Você tem que treinar o seu filho a obedecer, a ter confiança em si mesmo. Se tem uma coisa que você precisa ensinar ao teu filho, é confiar em si mesmo. Mas não é confiar em Deus, ô pastor? Claro que é, por favor, né? Não precisa nem, essa é o tipo de pergunta que a gente não precisa nem fazer. Mas precisa ensinar ele a confiar mais nele. Se você ficar o tempo todo em cima dele, ele vai ter dificuldades. Vai ter dificuldade com a própria imagem dele, identificar quem ele é, de acreditar no potencial dele. Então, para com esse negócio. Lembra sempre dessa palavra do Salomão. Os filhos são como flechas e você tem que lançar ele longe. Tem pais que querem que os filhos fiquem morando com eles a vida toda. Para com isso. Para com isso. Esses dias eu falei para a Isabela, com 20 anos essas crianças vão ter que estar casadas e vivendo a vida deles. Eu não quero filho com 20 anos em casa. Vai casar e vai morar e viver a vida deles. A gente vai investir tudo que a gente puder investir em 20 anos. Se em 20 anos ele não aprender a viver a vida dele sozinho, entendeu? Eu, com toda a ruindade na educação que os meus pais passaram, com 23 eu já estava sumindo de casa. Com todas as complicações. Mas a gente vive numa geração em que os pais estão cheios de complicação emocional, espiritual e não sei o quê, e aí o filho também. Então, os filhos. Você precisa dedicar tempo no seu filho, para o seu filho. Para com esse negócio. Pastor, mas eu não tenho tempo, não sabe que eu trabalho muito? Dá teu jeito. Dá teu jeito. Ah, mas é difícil. Você precisa dar seu jeito. Ah, mas meus filhos já estão grandes. Dá teu jeito. Você precisa dedicar tempo para os seus filhos, porque
É o seu papel treinar o seu filho. E Deus vai cobrar de você o que você está fazendo com seus filhos. Que você não está fazendo o papel que deveria fazer como pai, como mãe. Quando isso bate na minha cabeça em casa, eu falo, meu Deus, Deus vai virar para mim e falar, Mário, eu te dei 2 figuras lá para você criar, para você educar, para você cuidar, para você tomar conta para mim. Olha o estrago que você fez na vida deles. Já pensou? Fala, meu Deus, não. É como algo precioso que Deus dá na sua mão, são heranças do Senhor. Lembra o que é uma herança? Herança é algo que alguém recebe, não é dela. Ela não construiu aquilo, ela recebeu de alguém. Deus deu os seus filhos nas suas mãos, eles são herança de Deus nas suas mãos. E você tem que fazer um negócio muito bem feito aí nisso. Mas meu filho já está adulto, já casou e realmente eu vejo que está um estrago. O que eu faço agora? Agora você vai ter que trabalhar 100 vezes mais para reverter esse estrago. Vai ter que gastar mais energia. Vai ter que se dedicar mais, vai ter que matar o seu ego, vai ter que fazer um monte de coisas que você não fez lá, mas que vai ter que fazer agora. Esses dias eu conversava com o pai, e o pai falava assim, meu filho, foi muito chocante aquilo. Ele falou assim, meu filho fica dentro do quarto, com o ar-condicionado ligado, o dia todo. E aí ele sai na hora do almoço. E aí a gente pensa, vai se socializar. E ele sai assim. Volta para o quarto e come. O que eu faço, Mário? Eu falo, meu Deus, se eu tivesse um segredo para isso. Como eu queria saber realmente o que você faz. Mas existe uma coisa que você vai ter que fazer. Vai ter que gastar muito mais energia. Energia que você não quis gastar lá atrás, tu vai ter que gastar agora, infelizmente. Tu vai ter que gastar, porque você não quis gastar quando era criança. Existe um erro muito grande que a gente comete como pais. A gente engravidou, vai vir um filho, e aí o que a gente faz? O filho nasce, e aí o que a gente faz? A gente começa a trabalhar igual um louco, e aí a gente não tem tempo para a criança. E aí o que acontece? É justamente nessa fase que a criança mais precisa da gente, mas a gente terceiriza a educação, a criação do nosso filho para a escola, para a igreja, para o vizinho, para a cuidadora, para um monte de coisa, mas a gente mesmo não está ali porque a gente está trabalhando para o quê? Sustentar o filho. Só que a gente vai pagar um preço muito alto por isso. É melhor você diminuir a sua carga, ganhar menos, reduzir os seus gastos, sei lá, viver a vida do jeito que você der para viver e você está com o seu filho, do que você ficar ausente. Aí você terceiriza para os outros. Não faça isso. Não terceirize aquilo que Deus colocou na sua mão. Deus colocou na sua mão seus filhos é para você cuidar, não é para terceirizar. Eu planejei falar sobre 3 coisas, mas eu não consigo sair da primeira. Porque filho é um negócio muito forte. Muito forte. Mas vamos para a segunda. Seu casamento. Deixa eu começar falando uma coisa para você, ó. Se você fez o processo de recrutamento e seleção errado, você também vai ter que investir muito mais agora no seu processo de casamento, não tem jeito. Porque fez o processo de recrutamento e seleção errado. Aí tem que investir muito para poder tentar, né? Vai ter que investir muito em treinamento para tentar mudar aquela situação. Você tem que investir no seu casamento. Você tem que investir na relação com o seu cônjuge. Tem que investir. Para com esse negócio de querer, sabe, de achar que, eu não preciso fazer muitas coisas. Um monte de gente acha que, não, tu pergunta, e aí, como é que tá? Vou dar um exemplo. Um amigo
E aí, como é que está o casamento? Sempre perguntando, estando com ele, como é que estão as coisas. Não, está tudo certo, não sei o que. Daqui a pouco, separou. Eu falei, ué, o que houve? Estava tudo bem, como que tu separou? Ah, não sei o que. Eu falei, mas falava sempre que estava tudo bem, ô miserável. Estava sempre tudo muito bem. Por que tu não sinalizou? Por que tu não foi humilde o suficiente para falar, meu coração, meu casamento está horrível, Mário. Meu casamento está caindo aos pedaços, está um caco, eu não sei o que eu faço para restaurar isso. Eu não sei se tem restauração, eu não sei o que eu faço. Por que tu não falou? E é isso que acontece com os casamentos. As pessoas estão vivendo casamentos assim que estão levando, e ela nunca sinaliza, ela nunca mostra, e daqui a pouco o negócio desbarranca. Sabe quando você vai ali na praia, e aí tem aqueles dias que a maré está muito forte, e aí cria ali aqueles barrancos assim, né, e a água vai batendo. Daqui a pouco, cai aquele monte de areia, aí vem mais água. Daqui a pouco, cai mais um monte de areia. Daqui a pouco tu vai ver, o negócio está lá embaixo. Vai desmoronando tudo. Você tem que sinalizar. Você tem que ser humilde o suficiente, homem. Por favor, os maridos aí, ó. Marido é um negócio complicado. Homem é um negócio complicado. Homem acha que tem que ser sempre brabo. Que tem que ser sempre durão. Acha sempre que a mulher sabe tudo, já sabe que eu amo, já sabe que não sei o quê, e não investe. Eu pensei uma coisa aqui, mas está censurado o auditório, não posso falar. Você precisa investir no seu. Tem irmãos, quando eu falo alguma coisa, olha para o pastor, deve pensar assim, o pastor William vai pegar o pastor Mário depois lá no gabinete. Eu falo um negócio, eu vejo uns irmãos olhando para o senhor, pastor. Vira assim de olho, assim, que deixa eu ver a cara do pastor quando o Mário fala isso. Você tem que investir no seu casamento, marido. Para com esse negócio, você tem que quebrantar mais o seu coração. Você tem que falar mais coisas para sua esposa. Você tem que parar com esse negócio de achar que ela já sabe todas as coisas. Você sabe que me ama, é igual com um filho. O pai, já sabe que eu amo, não sei o que, acha que só... Você tem que expressar o sentimento do seu coração. Eu sei que às vezes a gente teve dificuldade de relacionamento com os nossos pais. Eu tive um monte de dificuldade com meu pai, um monte. Já contei a história umas 1000 vezes aqui para os irmãos, mas um dia eu decidi, eu falei assim, cara, eu não vou carregar isso para o meu casamento, eu não vou carregar isso para a relação com meu filho, eu não vou carregar esse negócio não me pertence, vai para lá e fica para lá. E pronto, acabou. Mário, é simples assim? Dá um trabalhinho, mas é. Você tem que decidir realmente largar esse negócio, porque não te pertence. Deixa isso lá. E aí o marido não quer investir no casamento, não quer investir na relação com a esposa, não quer dedicar tempo, não quer fazer uma gentileza, não quer, sabe, mas eu não tenho dinheiro para levar para sair, não precisa nada disso, isso é muito bom, claro que é muito bom, mas não precisa nada disso. Se você fizer o simples bem feito, vai funcionar. Se você for uma pessoa realmente que mostra para sua esposa, Jesus ele fez um negócio muito interessante, porque Jesus, quando quis mostrar que amava a gente, sabe o que ele fez? Ele foi lá e agiu, então você precisa agir, você precisa entrar em ação no seu relacionamento com a sua esposa. As esposas precisam ter um pouquinho mais de paciência com seus maridos, porque homem é ruim mesmo, não tem jeito. Então assim, você tem que ter um pouquinho mais de paciência, que se você tiver realmente paciência e souber investir, você vai fazer, a Bíblia fala assim, vou te dar uma questão aqui,
a Bíblia fala que a esposa, eu acho muito interessante essa expressão, que a esposa é auxiliadora, é isso? Precisa ser uma auxiliadora idônea? Não. Precisa ser uma opositora idônea. E é muito interessante, porque quando eu vi essa expressão pela primeira vez, eu fiquei chocado, que eu falei, o que é isso? Eu nunca vi isso. Só que, sabe aquela hora que a mulher vira para você, marido, e ela pega no teu pé? Não é que ela te odeia, é que ela quer acabar com você. Alguns maridos, a mulher até quer fazer isso, mas nem todos. Mas é porque ela quer ver você voar, ela quer ver você realmente fazer coisas grandiosas, só que você está tão resistente que você olha para isso e você fala, essa mulher está querendo ser mais do que eu, e aí você começa a querer competir com ela. Só que a esposa, ela é aquela auxiliadora, aquela mulher que está do teu lado, aquela que tem hora que ela vai te pegar e vai dar um soco na boca do estômago, que você vai perder o ar, mas você vai recuperar, você não vai morrer. No outro dia eu estava lá em casa e eu estava lá reclamando de algumas coisas e tal, e não sei o quê, e a Isabela, mas por que você está reclamando disso? E aí eu inverti o jogo para ela, eu falei, mas por que tu está reclamando que eu estou reclamando? E aí ela falou, o que é isso? O que é isso que está fazendo? Tu parou para pensar isso aí que tu está fazendo? E aí a ficha caiu para mim. Aí eu falei, né? Desculpa. Realmente eu vacilei aqui feio. Acabou, morreu. Não precisa ficar o dia todo. Tem marido e mulher que fica o dia todo remoendo porque o marido pediu para a mulher botar a xícara dentro da pia e a mulher não botou naquela hora, o marido já acha que não está sendo submissa e sei lá o quê, ou a mulher pediu para fazer um negócio e o marido não fez, aí fica remoendo aquilo o dia todo. Resolve o negócio e acabou. Resolveu, não guarda, não na próxima briga, resgata aquele negócio lá e fala, lembra naquele dia da xícara? Não faz isso, acabou, ficou para trás. Jesus, a Bíblia fala assim, olha, que dos nossos erros, dos nossos pecados, Deus não lembra mais. Ele fala assim, está perdoado, Mara, isso aí está perdoado. Vai ter uma consequência aí nesse trajeto, mas está perdoado. Fique em paz que tu está perdoado. Vai pagar por isso, mas está tudo certo. Acabou, só que a gente fica remoendo isso, remoendo. Imagina, 10 vezes que a pessoa discute ao longo do mês e joga aquele negócio na cara, não tem ninguém mais que aguente olhar para o sujeito ou para a mulher. Não aguenta. Para com isso. Desculpa, mas é imaturidade. Isso é o nome disso. Imaturidade. Imaturidade que faz isso. Eu brinco com a Isabela lá em casa. Às vezes ela fica lá com as crianças e ela fica competindo com as crianças quem ganha. Eu falo, não faz isso, porque você é mais inteligente do que eles. Faz assim, faz eles acreditarem que eles estão com a razão. E aí você vai ver como é muito mais fácil, você vai gastar muito menos energia. E ela começou a treinar isso, e o negócio funciona realmente. Porque tu fica, não faz isso, vai tomar banho, não vou. Não. Aí eu já falo assim, filho, é o seguinte, tu quer tomar banho agora ou você quer primeiro ajeitar aqui o quarto? Não, vou tomar banho. Acabou. Por quê? Não quer guardar os brinquedos. Aí quando sai do banheiro, eu falo, filho, agora é hora de guardar os brinquedos. Está mais relaxado, já tomou um banho e tal. Entendeu? Tem que ser sábio. Tem que usar a sabedoria que Deus te deu. Tem que usar sabedoria no seu relacionamento. Eu sei que às vezes assim você está ouvindo um monte de coisa, tu ouve muitas coisas muito melhores do que essas que você está ouvindo aqui, com muito mais consistência, mas eu vou te dizer uma coisa assim, você não precisa ficar ouvindo, você tem que fazer. Por que não muda? Tem marido? Ai, meu Deus. Tem marido que não pega mais na mão da esposa. Que loucura! Não pega mais na mão da esposa. Não é porque ele é mau, é porque ele já virou tanta rotina que ele nem se liga mais. Sabe quando que eu me dei conta disso? Um dia desses, eu estava no shopping
E aí eu estava com a Isabela, a gente estava andando com as crianças, aí me veio um insight. As crianças assim, cada um, com 2 correntes e tal, com a vara na mão, para manter as crianças ali no controle. E aí eu me dei conta de uma coisa, veio um insight, um negócio assim de Deus que falou para mim assim, aquela voz: você tem que cuidar, porque essas doideiras de vocês saírem com as crianças o tempo todo, vocês não andam mais nem de mão dadas. Aí eu falei, a gente apanha também, mas pensa que eu estou falando aqui para você? Mas só que eu tenho uma diferença. Tem uma coisa que tem acontecido comigo. Aquilo que eu entendo que tem que fazer, eu vou ter que fazer. Não tem jeito. Enquanto eu não fizer, eu não sossego. E aí eu mudei completamente o meu olhar para ele. Eu falei, Isabel, não sei como que a gente vai fazer, mas a gente vai ter que mudar esse negócio. Porque a gente fica igual uns doidos correndo atrás das crianças e a gente não faz nada. Aí muitos pais muitos casais falam, mas é difícil porque eu tenho um filho assim, eu tenho um filho assado, não sei o que lá. Paciência, mas tem que dar um jeito. Então assim, uma coisa simples. Qual foi a última vez que você pegou na mão da sua esposa, do seu marido? Não é aquele pegar na mão assim, frio, não, sabe? Que você está numa roda de oração e aí, por um acaso, o seu marido está do seu lado, a sua esposa, e aí você pega na mão dele. É aquele pegar na mão em que você, antes de dormir, sentou na cama e você falou assim, vamos orar pela nossa família? E aí você pegou na mão dele, na mão dela, e vocês olharam nos olhos uns dos outros, falaram assim, vamos orar por algumas coisas? E aí vocês oram, olhando nos olhos uns dos outros. Ah, não tem que fechar o olho? Não, se quiser orar de olho aberto, olha. Está entendendo? Qual foi a última vez que você olhou olho no olho do seu esposo e da sua esposa? Qual foi a última vez? Eu quero te dar uma tarefa aqui. Falando nisso, os jovens que estão aí presentes, eu vou pegar um pé de vocês se vocês não fizerem aquelas tarefas lá que está lá no grupo. É um negócio lá, vai ter tarefa toda semana agora. Por quê? Porque tarefa funciona, atividade funciona. Você tem que ouvir, tem que fazer algo. Tem que fazer. Eu vou dar uma tarefa aqui para os casais, para as famílias. Você não tem marido e tal, não sei o quê, mas você, a sua família. Vai ser você, seus filhos, pode ser você mora sozinho, pode ser você também só e está tudo certo. Sentar à mesa e fazer uma refeição junto, olho no olho, sem correria, pelo menos uma vez no dia. Uma vez no dia, Mário? Uma vez no dia, pelo menos. Olho no olho, conversando, conversem sobre coisas. Isso é tão rico, gente. A mãe, assim, ó, a mulher tem muito essa mania, né? Às vezes ela quer, não, minha sogra quer assim, às vezes tu vai lá, aí tá todo mundo na mesa, comendo e tal, e aí tá ela, não, eu tenho que fazer isso aqui, sossega, mulher, vem pra cá, não tem esse negócio de Marta, de Maria, não, vem pra cá, essa hora é pra sentar aqui, é pra gente ter um tempo junto, é pra ficar aqui, mas tem que esquentar, quem quiser levanta, esquenta e faz. É olho no olho, senta lá, conversa, bate papo, que seja um café, eu não tenho nem pão para comer, pastor, como que eu vou fazer uma refeição? Toma um cafezinho, toma uma água que seja, não tem desculpa, entendeu? Ué, mas você, graças a Deus, tem refeição para fazer todos os dias, então não está tão ruim assim para você, só que você tem que fazer. Tem gente que é assim, ó, filho principalmente, senta na mesa para comer com os pais parece até que está assim, a gente teve que controlar o Tiago, eu falei, onde que esse guri aprendeu isso? Que Aí eu falo para a Isabela, deixa ele comer no tempo dele. Ele levava 10 horas para comer. O galo cantava amanhecendo, a galinha dormir e o Tiago estava lá ainda no primeiro café. Eu falava, meu Deus. Eu falava, Isabela, tá, deixa ele no tempo. Aí começou a mudar. Aí, agora quando ele quer fazer alguma coisa depois da refeição, ele começa. Eu falei, ei, o que é isso? A comida não vai fugir, ninguém vai fugir daqui, a gente está tudo aqui. Não precisa isso, diminui esse ritmo. Vamos trocar uma ideia? Aí começa a conversar,
Aí agora a gente pegou um livro e aí depois da refeição a gente gasta 5 minutinhos contando uma história na mesa. Está entendendo? Tem que usar estratégia. Com o marido, faz a mesma coisa. Quando o marido ameaçar levantar, a mulher assim, bota a mão assim, delicadamente em cima da mão dele e fala, amor, entendeu? E conversa. Mas tenha tempo com seu filho ali. Os adolescentes aí que quer comer e sair fora correndo, para com esse trem. Para com esse trem, tá? Mas vamos lá, que a gente tem que avançar. Filho, casamento. Você precisa entender essa questão da sua família. Você precisa investir nos seus filhos, no tempo com seus filhos. Você precisa investir na sua família, no tempo com o seu cônjuge. Você precisa investir no tempo com a sua esposa. Você precisa investir nisso. Você tem que entender que a sua família é uma família que foi chamada, com um chamado especial de Deus para fazer algo nesta geração. Você não está aqui por um acaso, porque aconteceu um acidente, sabe? Não é por causa disso, é porque Deus quis que você estivesse aqui. Ah, Mária, minha família está toda complicada e tal, não sei o que lá. É você e quem você está. É seu filho, é sua filha, é seu marido, não importa. Você precisa mudar isso. Tem que mudar. Mas assim, ó, cuidado, não seja um general. Não seja um general. Até porque você não é para agir dessa maneira dentro de casa com seus filhos. Você não precisa agir dessa maneira com o seu cônjuge dentro de casa. Você precisa realmente entender que você tem que construir um relacionamento de intimidade, um negócio prazeroso. Tem que ser prazeroso. Tem que ser prazeroso. A família é a maior instituição do planeta. Cuida da sua família. Dedica tempo a isso. Gasta tempo com isso. Para um pouquinho com tecnologia. Para um pouco. Um dia desses, eu faço umas doideiras assim às vezes, mas depois eu falo, não leva ao pé da letra não, é só uma brincadeirinha. Um dia desses eu estava atendendo uma esposa. E aí ela falou assim, o meu marido eu peço para ele ficar com a minha filha, os meus filhos, e aí ele vai com o celular na mão, e aí ele fica jogando o joguinho com a menina ali. Eu falei, é mesmo, que interessante isso, né? E você, o que você faz? Eu fico só olhando assim e tal, não concordo, mas fico só olhando. Aí eu virei para ela e falei assim, então da próxima vez que isso acontecer, tu vai fazer uma coisa. Você vai pegar o celular dele, censura aí a internet aí. Tu vai pegar o celular dele e tu vai jogar na parede. Claro, estava brincando, eu falei, não precisa fazer isso tudo, mas é inadmissível. É inadmissível homens que casam e aí eles acham que são os menininhos e não crescem nunca. Ficam sempre uns menininhos. Você casou, a responsabilidade da sua família é sua. Você tem que assumir esse negócio, você tem que abraçar isso. Se você está pensando em casar, saiba que tu vai entrar num negócio que você tem que assumir a responsabilidade, tem que morrer pela sua esposa, pelos seus filhos. É o que Jesus fala. O marido tem que estar disposto a morrer pela esposa, como eu me entreguei pela igreja. Só que a gente vive numa geração em que o pessoal casa achando que não, eu caso e se não der certo eu termino, então não casa. Por isso que você tem que entrar no processo de recrutamento decente e falar assim, ó, o namoro, o noivado tem que dar tudo errado. Eu vou escrever um livro e o título vai ser esse. Tudo tem que dar errado no seu namoro e no seu noivado. Porque você fica com a pessoa só te agrada, só te agrada, só te agrada. Aí tu fala, é o homem da minha vida.
Aí na hora que você casa, você fala, meu Deus, incorporou quem nesse camarada aqui que eu não conhecia? Tudo tem que dar errado. Então, para com esse negócio de você ficar, só bajulando o namorado. Pega no pé dele e fala, eu quero saber se tu me ama, porque quando a gente casar vai ser complicado, eu vou ser essa aqui mesmo. Porque tu fica só agradando. Lembra que quando eu comecei a namorar a Isabela? A gente quase nem respirava na hora de namorar, de tanto... Ficava vermelho ali, nem respirava. Falei, esse negócio está errado. E aí depois a gente começou a avançar. Aí passou a respirar, passou a falar mais algumas coisas, passou não sei o que lá. Aí quando casa, a gente já estava mais ou menos, mas mesmo quando casou a gente ficou assustado com algumas coisas ainda. Mas tem que dar tudo errado no namoro e no noivado, para com isso, de querer que vai, não, vai dar certinho. Aí tem gente que às vezes está desesperado já. Mas confia que vai dar tudo certo, Deus tem um negócio reservado para você, só que você tem que colocar o seu currículo. Mas coloque em empresas que são, sabe, o chefe lá é o homem dos homens lá, o senhor é o chefe, é o comandante do negócio. Senão dá tudo errado. Então assim, eu sei que eu fiz um angu de caroço aqui, misturei um monte de coisa, mas o que você precisa entender é que você tem que investir na sua família. E o tempo de investir na sua família não é amanhã. Desculpa, não é amanhã. O tempo de investir na sua família não é daqui a... mas está tudo errado. Tu tem que resolver isso agora. Para de adiar. Um dia, eu descobri que eu estava cheio de coisas ruins com meu pai. Cheio de sentimentos, cheio de negócio, um monte de coisa ruim. Mas meu pai não agia. Meu pai... mineirão todo na dele, e eu falava, cara, ele não fala nada, ele não se mexe, ele não age, e a família está sendo destruída, e eu estou aqui todo moído por dentro, e eu falei, mas eu vou decidir mudar isso. E eu fui até ele, e eu falei assim, é o seguinte, a gente precisa conversar. Tudo bem, filho? Vamos conversar. E eu falei muita coisa. Soltei um monte de coisa. E eu falei, se eu continuar desse jeito, a nossa família vai acabar. E vai acabar da maneira mais trágica que a gente possa imaginar. Ou o senhor muda, ou então não sei o que vai acontecer. Eu devia ter uns 20 anos. Mas é falta de respeito com meu pai. Mas ele não agia. Aí tem muitos pais que não agem. Você não chega lá para o seu filho e conversa de homem para homem. Conversa como homem com seu filho, como pai. Para desse negócio, o meu amigo, tu é pai. Tu é pai do seu filho. Eu quero que meu filho seja meu amigo. Tu vai ter uma relação tão boa com seu filho que ele vai confiar em você, mas você tem que ter autoridade de pai. Não é autoridade de general, não é autoridade de nada disso, é autoridade de pai. De pai. Tu tem que resolver isso. Se você tem coisas que você precisa resolver com seu filho, tu tem que chegar, ter humildade de chegar lá e resolver. Mas não acha que assim, o pastor falou para fazer, eu vou lá fazer e o negócio vai ser resolvido. Não vai resolver. Você está começando um processo. Vai levar aí alguns anos, talvez, até esse trem todo se ajustar, até o trem entrar no trilho de novo. Por quê? Porque são anos de estrago, não tem como. Não existe fórmula mágica. Jesus não vai fazer assim, vai, puf, e todos os problemas e os traumas melhoraram da noite para o dia. Sabe por que ele não vai fazer isso? Porque ele quer trabalhar o seu coração, o seu caráter, a sua vida, ele quer trabalhar o seu arrependimento, ele quer trabalhar um monte de coisa na sua vida, mas você é tão duro de coração que isso vai levar anos para fazer. Então ele fala, então vai ter um processo aí e você vai penar. Por isso que o povo lá, um trajeto que era curto, que era para durar semanas, durou anos, porque Deus falou, vocês estão querendo brincar comigo, então nós vamos ter uma caminhada mais longa, porque eu tenho muitas coisas minha amiga, eu tenho a eternidade, então está tudo certo, a gente vai caminhar uns bons anos aqui para vocês aprenderem um monte de coisa. E é isso que às vezes acontece com muitos, só que muitos morrem, mas não se deixam ser quebrantados.
Não se deixam ser quebrantados pelo orgulho, não se deixam ser quebrantados pela religiosidade, não se deixam ser quebrantados porque se acha bom demais, porque acha... Aí Deus não trabalha dessa maneira, não trabalha dessa maneira, entenda. Ele não trabalha assim. Você tem que sair daqui hoje e você tem que falar assim, cara, eu tenho que mudar as questões relacionais com a minha família. Eu tenho que mudar a maneira como eu estou tratando a minha esposa. Eu tenho que mudar a maneira como eu estou tratando o meu marido. Eu tenho que mudar a maneira como eu estou tratando os meus filhos. Eu tenho que mudar a maneira como eu lido com os meus pais. Eu tenho que mudar esse negócio, porque senão a minha família vai se degradar cada vez mais. Tu não enxerga isso, que é o que está acontecendo com a sociedade. Você não enxerga, não é possível. Desculpa, eu estou me alterando aqui demais. Isabela chega em casa e fala, tu gritou muito, precisa isso, baixa um pouquinho. Mas é porque eu lembro sempre da palavra do apóstolo Paulo, que ele diz, rogo-vos, pois irmãos, eu acho que ele estava berrando com aqueles camaradas lá. Estava berrando. Eu rogo a vocês, tomem vergonha, vocês precisam, não sei o que, se transformar. Porque tem hora que você precisa realmente despertar para as coisas que são importantes. Você acha tanta coisa importante, você prioriza tantas coisas, mas o que é mais importante, o que é mais precioso, todo mundo concordou. A família é a instituição mais poderosa da Terra. Se eu falar, qual é a instituição mais importante? A família é a instituição mais importante. O que não sei o que lá, onde a gente tem que investir mais tempo? Na nossa família, a gente tem que investir mais tempo. Aí eu viro para você e pergunto, quanto tempo você está investindo na sua família? Ah, sabe como é que é, pastor? Eu trabalho a semana toda. Aí eu falo, então está tudo errado, porque você falou que é mais importante, que é prioridade, que é não sei o que, não sei o que lá, e você não tem tempo. Está errado. Para fechar, a sua família vai ser instrumento para restaurar outras famílias. Não pensa que às vezes a dor que você está vivendo, às vezes você está vivendo uma dor de dificuldade com os filhos, de dificuldade no casamento, de um monte de coisas, né, que acontecem às vezes na nossa família. Aí a gente olha para aquilo e a gente fala, pô, mas é tão ruim. Mas tem uma coisa assim, olha, o seu problema vai ser cura para outras pessoas. Dos maiores problemas que eu tive na minha vida, e eu fui descobrir isso há alguns anos atrás, foi o problema de paternidade. E aí hoje eu não consigo ver, eu olho para os olhos de um pai e eu já vejo que ele tem treta com o filho. Eu olho para um filho e eu já falo, tem problema com o pai. Porque aquilo que era o meu problema maior, Deus pegou aquilo e começou a transformar em algo para curar outros. Para curar outros. Então, às vezes você acha que a fraqueza ou a fragilidade hoje do seu casamento é um problema que você, eu não sei o que eu faço. Usa isso para que você cresça e você possa também ser instrumento para outras pessoas. Para que outros casamentos sejam restaurados. Para que, eu sou uma mulher solteira, mãe solteira, não sei o que lá. Usa isso para que a infinitude de mães solteiras que tem pelo mundo afora, meu Deus, elas possam olhar para você e falar, nossa, mas, caramba, eu quero essa energia, eu quero essa confiança em Deus que você tem, eu quero a maneira como você sozinha consegue criar os seus filhos e tal, e não sei o quê, e ela possa olhar em você e se inspirar em você. Está vendo como isso é ressignificar, é você olhar para o negócio e não ficar prostrado diante dele. A gente cantou aqui, a gente tem que se prostrar, é diante do todo soberano, é diante dele, não é diante do problema. Não é diante do problema. Então tu tem que tomar uma atitude hoje. Eu não queria nem parar, não queria, pastor William, nem parar, eu queria falar, ainda tinha mais umas 2 horas aqui para falar, sem brincadeira. Você precisa, mas eu não posso, né? Você precisa tomar uma atitude hoje. Você tem que tomar uma atitude na sua família